Olá pessoal do primeiro ano, vamos para mais uma aula de filosofia, seguindo a apostila de vocês, aulas 4 e 5 a partir da página 12. Vamos falar hoje dos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Sócrates era considerado o pai da filosofia, no entanto ele não começou a filosofia. A filosofia surge muito tempo antes dele. Aqui nós temos um pequeno mapa da Grécia. Essa península aqui hoje é a Grécia, mas ela antigamente abarcava toda esta região. É lá que surge a filosofia. A Grécia surgiu sendo colonizada por alguns povos indo-europeus que migraram até lá. Ou seja, vieram ali da região ao norte, na Europa, na Ásia, e foram colonizando aquela região. Isso fez com que eles tivessem contatos com muitos povos diferentes. E também por causa da atividade mercantil. Aqui nessa região, contatos com povos, muita riqueza, chegou a um ponto onde os únicos que trabalhavam eram os escravos e os gregos tinham tempo para pensar. Outra coisa muito importante é a atividade política dentro da Grécia. Eles foram desenvolvendo práticas políticas participativas, onde o povo podia participar. E isso culminou na democracia. A democracia que nós tanto valorizamos surge lá, séculos antes de Cristo. Os primeiros filósofos, eles tentavam buscar uma explicação racional para os eventos que aconteciam na natureza. Eles eram filósofos da natureza. A ciência natural, podemos dizer que surge ali também, como resultado do exercício filosófico. Como todos os povos, eles estavam acostumados com uma explicação mitológica da natureza e do mundo. Mas por causa do desenvolvimento social que acontecia ali na Grécia, surgem os primeiros filósofos que substituíram a explicação mitológica, a cosmogonia, pela cosmologia, usando o logos. O logos é a palavra racional, é a racionalidade. Ou seja, eles estavam interessados em explicar o mundo a partir do próprio mundo, a natureza pela natureza, buscando se aproximar da verdade. Vamos falar sobre alguns filósofos pré-socráticos. Começando com Tales de Mileto. Veja, muitos séculos antes de Cristo. Século 17 a 16 antes de Cristo. Ele é considerado o primeiro filósofo pré-socrático. Ele dizia que a água é a origem de todas as coisas e foi o primeiro a explicar e prever um eclipse solar. A partir da observação, ele conseguiu desenvolver um amplo conhecimento das estações do ano, de como isso afeta a colheita, e que quando cai a chuva ou quando vem o eclipse, não é apenas um Deus que está promovendo isso, mas que existe uma ordem na natureza que promove essas coisas. Adiante nós temos Pitágoras. Pitágoras, este nome vocês conhecem bem. Ele vai dizer que o número e a matemática são o princípio por trás de todo o cosmos e vai desenvolver o Teorema de Pitágoras. Ele não era apenas um filósofo, mas ele era um matemático. E a sua visão numérica de todas as coisas foi uma grande revolução para os pensadores daquela época. Tanto que o Teorema de Pitágoras você usa ainda hoje. Continuando com Parmênides. Parmênides vai dizer que o ser é e o não ser não é. Indica que o ser, essência universal, é, pois é idêntico a si mesmo e indica a si mesmo. O não ser não é, pois não existe, não possui identidade. E vai desenvolver a teoria do imobilismo universal. Parmênides é de longe o mais complicado de todos os filósofos pré-socráticos. No fundo, o que ele quer é desenvolver a teoria de que existe apenas uma única essência em todo o cosmos e das coisas que não existem nós não podemos nem sequer falar sobre elas. Além de falar de que o universo ele é imóvel, estático, indivisível. E de que se existe alguma ideia de mudança, isso é apenas uma ilusão da nossa mente. Heráclito é o meu favorito dos pré-socráticos. Ele vai dizer, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois novas águas sempre correrão. E de que o princípio universal da natureza é a mudança. Heráclito vai observar de que tudo muda. O que eu sou agora, eu não era antes. O que você é agora, você não era antes. Quando você entra num rio e sai dele e entra de novo, você não entrou no mesmo rio, porque são novas águas, as outras já se foram. E você mesmo também já terá mudado, porque o princípio de todas as coisas é a mudança e é a transformação. Temos também o Demócrito, ou o filósofo que ri. Ele era conhecido por seu largo sorriso.
Ele diz que todas as coisas são formadas por um número de pequenas partes, que ele chamou de átomos. Além dos átomos, existe apenas o vazio. Demócrito foi esperto o suficiente para séculos antes de Cristo já desenvolver a teoria dos átomos, que todas as coisas são formadas por pequeninhas partículas, e essas partículas ele chamou de átomos, de que existe um espacinho bem pequeno entre os átomos que permite a maleabilidade daquele objeto, daquele corpo. Em essência, Demócrito estava basicamente correto. E por último, nós temos não um filósofo, mas uma escola de filósofos, que são os chamados sofistas. Os filósofos sofistas negavam a possibilidade de um conhecimento verdadeiro e incontestável. A oratória determina a verdade. Os sofistas eram os professores da época e eles cobravam muito pelas suas aulas porque eles ensinavam as pessoas a arte da oratória, o que era muito importante na vida política na Grécia. Portanto, muitas pessoas pagavam para ter essa arte da oratória, para aprender a falar em público e poder convencer a população da sua própria verdade. Sócrates e Platão detestavam os sofistas porque eles negavam uma verdade incontestável. Eles eram relativistas, e é deles que surge a expressão "o homem é a medida de todas as coisas". Esse é o resumo das nossas 2 aulas. Leia a apostila de vocês e faça o exercício na página 15. Bem simples, bem tranquilo. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.